que bom que a gente tem essas oportunidades e esses momentos e que a gente pode estar aqui reunidos no All Right Summit 2024 e trocando essas ideias e essas informações que, por sinal, seguem aqui, né, nas laterais, nos bastidores, mas estamos com o nosso evento já além do horário previsto na programação. Então, eu já vou passar de imediato para chamar os nossos próximos convidados. Então, nós falaremos, a partir de agora, sobre modelos de negócio e o painel Oásis de Notícias, Modelos de Negócio e Trabalhos em Rede. Então, para o debate, eu chamo ao palco Marina Pita, que é coordenadora geral na Secretaria de Políticas Digitais, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Marina está por aí? Marina já volta. A Samanta Dias do Carmo, que é gerente executiva da Associação de Jornalismo Digital. Samanta, bem-vinda, representando a AJOR. Chamo também Sérgio Littke, que é editor-chefe do Projeto Comprova, presidente do Projor e coordenador do Atlas de Notícia. Palmas para o Sérgio. Então, a Samanta deve chegar em seguida e a Marina deve chegar em seguida, exatamente. Mas eu já chamo a Regina Bucco, que é diretora executiva da Associação Nacional de Editores de Revistas, a ANER. Estava aqui conosco agora, né, com a ministra, e que fará, então, a mediação desse painel. Regina, por favor, salva de palmas. Eu já falei que você carrasca por lá. Então, enquanto a gente espera a Marina, fica à vontade, onde sentir melhor, acho que pode ser na ponta. Quero lembrar que, então, o All Right Summit ele acontece aqui, também está acontecendo online, com transmissão. Estamos com a Semaia Oliveira, nossa repórter, fazendo a mediação das participações online e recebendo, então, perguntas do público. Vamos ver se esse painel recebe as questões. Na mediação, teremos, então, a Regina, e cada um dos convidados vai ter os seus 10 minutos para a exposição inicial, e depois passaremos, então, para o debate. Regina, desejo um ótimo painel para vocês. Tá, obrigada. Gente, por favor, perguntas. A gente tem que ter Ibope hoje. O Sérgio vai falar tão bem, a Samanta, a Marina, que está chegando. Então, a gente tem que ter Ibope hoje. Perguntas, por favor. Primeiro, eu quero agradecer o Domingo Seco, a All Right, ao Léo, meu criativo predileto, não sei onde ele está, mas, enfim, o Léo Becker. E, assim, é um prazer estar aqui. Eu acredito muito no jornalismo local. Eu acredito muito no jornalismo da comunidade. Esse é aquele... Senta, Marina, está atrasada, hein? Vou controlar o horário. Malu, controla o horário aí. Deu tal, para. Então, assim, o que eu acho que é importante? O jornalismo de comunidade é aquele que bota o dedo na veia da comunidade, sabe o que está acontecendo. É aquele que... A gente estava ouvindo a ministra falar ali fora com o rapaz do Pará. Sabe, o Solimões está com 7 centímetros. É ele que vai ter que falar com aquela população, como é que eles vão votar, de que jeito eles vão votar, como é que eles vão chegar até a urna. Não é o cara aqui de São Paulo, ou lá de São Paulo, é ele que vai falar. Tá? Então, esse jornalismo de comunidade, ele é o futuro. Ele não, pelo contrário, tem que ser investido, tem que trabalhar esse jornalismo, e muito, porque eu acredito que ele é o futuro do Brasil pelo tamanho do Brasil. A gente precisa... A campanha que foi criada agora, com todas as associações, que a mentira destrói seu voto, as linguagens regionais dessa campanha, porque cada lugar fala de um jeito, não adianta. O Brasil não fala carioca, o Brasil não fala paulista, o Brasil fala Brasil, e cada região tem a sua linguagem, isso que é importante. Então, assim, Marina, o que a SECOM, as mídias digitais, estão pensando com relação a investimento nessas mídias regionais hoje? Direto e reto.
Eu queria, assim, vamos chegar lá. Queria desculpar, eu fui ao banheiro. Fiquei ouvindo a palestra anterior e me esqueci que eu tinha que falar na sequência. Por isso que eu atrasei. Me apresentar rapidamente, sou Marina Pita, sou jornalista de formação, trabalhei mais de 10 anos em redação, especialmente em economia. Depois eu resolvi que não queria mais cobrir política, eu queria fazer política, entrei para relações governamentais, trabalhando para organizações da sociedade civil, e agora, nesse governo, fui convidada e estou na Secretaria de Políticas Digitais, que é o que eu quero apresentar para vocês rapidamente. A Secretaria de Políticas Digitais ela foi criada na Secretaria de Comunicações, então ela é uma secretaria nova, ela é uma secretaria diferente, porque ela é uma secretaria que vai pensar políticas digitais. Ela não é uma secretaria meio de fazer comunicação. E a nossa missão é proteger e promover a integridade da informação como elemento central para a proteção e promoção de direitos individuais e coletivos da democracia, a partir de 3 premissas: produção, oferta e disponibilidade de informações precisas, consistentes e confiáveis, materialização da dimensão coletiva ou social do direito à liberdade de expressão e acesso à informação como pilar da democracia, e combate à desinformação e ao discurso violento. Eu não vou destacar aqui todos os nossos objetivos específicos, mas eu queria dizer que nós somos uma secretaria, eu acho que a única no governo que tem nas suas atribuições, promover medidas regulatórias e políticas públicas para fortalecer a produção e distribuição do jornalismo e da comunicação de interesse público. É claro que a gente tem vários desafios no sentido de ser uma secretaria nova, que traz essa atribuição que é nova de olhar para políticas de fomento ao jornalismo. Queria apresentar rapidamente aí nossas áreas. A gente tem a Diretoria de Liberdade de Expressão, da qual eu faço parte, a Diretoria de Direitos Digitais e Educação Midiática, Assessoria de Radiodifusão e Comunicação Pública, Assessoria Internacional e uma Coordenação Geral de Pesquisa e Desenvolvimento. Na agenda, nossa agenda mais direta, a gente está trabalhando na regulação com a regulação de plataformas digitais e inteligência artificial, então tem tudo a ver com o debate que a gente estava sendo feito aqui em relação a postos de trabalho e o futuro do jornalismo com a ascensão da inteligência artificial e com outras políticas públicas, inclusive de fortalecimento do jornalismo no ambiente digital. A gente está, enquanto estratégias diretas do governo, vou avançar um pouquinho, porque eu queria dizer mais especificamente aquilo que tange o jornalismo, né? A nossa concepção é de que existe uma erosão dos modelos de negócio tradicionais, que o apoio externo à própria indústria de jornalismo é urgente e que a gente precisa de soluções multissetoriais. Assim, em muito alinhamento com esse relatório da Unesco, né? Finding the Funds for Journalism to Thrive. Enfim, a gente observa a queda da receita do jornalismo e a concentração global de receitas nas plataformas digitais, entende que a ascensão da inteligência artificial, não somos nós que estamos dizendo, né? Acho que são os grandes veículos de mídia internacionais, os publishers, estão dizendo que hoje existe uma ameaça à sustentabilidade do jornalismo ainda mais importante, e temos observado uma reação internacional em relação a isso, principalmente regulatória, e agora saiu também uma nova proposta na Califórnia de financiamento do jornalismo pelo Google e pelo Estado, não sei se vocês acompanharam. Então, como é que a gente está trabalhando na valorização do jornalismo? Alguns caminhos, né? Na construção da posição do governo brasileiro no PL 2630, chamado Projeto de Fake News, porque ele trazia uma perspectiva de remuneração do jornalismo por plataformas, a gente entendia que aquilo precisava ser bem ajustado para chegar a todo o jornalismo, a gente não podia ter uma reação negativa do mercado, no sentido de excluir o jornalismo das plataformas, então tinha esse cuidado. A gente está trabalhando, né, na articulação da agenda de inteligência artificial, estamos ao lado da Casa Civil, articulando a posição do governo e já, é importante dizer, olhando para a importância do jornalismo e trazendo, na perspectiva de direito autoral, uma obrigação de remuneração para a mineração de dados e textos,
com algumas exceções para a promoção da educação, para a promoção da liberdade de expressão, mas entendendo que existem indústrias que precisam ser remuneradas quando os seus produtos estão sendo utilizados. Então, é nesse sentido que a gente está contribuindo na perspectiva de direito autoral no projeto de lei de regulação de inteligência artificial que está no Senado Federal. A gente também está trabalhando em cima dos projetos de lei que vão tratar de remuneração do jornalismo, tanto de uma perspectiva que vinha sendo mais predominante no mercado, que é um modelo de barganha direta entre as plataformas digitais e as empresas de jornalismo, e olhando para um modelo que está ascendendo, que é um modelo mais de fundo, né, de uma política pública que vai direcionar recursos e criando origens para a constituição desse fundo. Além disso, eu queria falar para vocês sobre a instrução normativa que a gente fez a pedido do Tribunal de Contas da União para impedir que a publicidade de governo vá para sites violadores da legislação. Eu acho que isso, apesar de ser um mecanismo indireto, ele é bastante inovador. A gente, a partir da demanda do TCU, e aí, enfim, isso aconteceu no âmbito do governo anterior, então a demanda do TCU, a resolução do TCU determinou o Ministério das Comunicações, mas porque a SECOM estava no Ministério das Comunicações. A gente foi atrás para entender o que os governos tinham de regulamentos para não direcionar publicidade, quer dizer, não financiar indiretamente maus atores no ecossistema da informação. E a gente achou quase nada. Nesse sentido, a gente teve que um pouco ir inventando a roda com muito cuidado para não fechar, digamos, esse direcionamento de publicidade e prejudicar, inclusive, pequenos e médios negócios. Então, não criar exigências muito grandes, mas entendendo que não dá para, nessa miríade que se tornou a internet, o recurso público ir para quem está fazendo violação de direito autoral, para quem está fazendo discurso de ódio. E aí a gente foi buscar na própria legislação o suporte para a gente definir esses critérios. Isso foi publicado na Instrução Normativa número 4 de 2024. Eu entendo que ela ainda, digamos, está na sua fase operacionalizar, na sua fase de operacionalização. E a gente criou critérios para cadastro de veículos de transparência. Vejam, a gente quer que quem não tem nenhum receio de dizer, com informações públicas, qual é o expediente, quem é a pessoa responsável, quem tem registro no país e um contato ao canal para a sociedade reclamar, reivindicar e tal, esses têm que ter privilégios de ser cadastrados na SECOM. Pode parecer pouco, mas passem a observar os sites que têm isso e que não têm. A gente acha que isso vai ser uma virada importante. E aí eu já aproveito para falar, estamos produzindo informes sobre isso, existe um tempo de adaptação, a gente não quer deixar ninguém para trás, tudo isso. E a gente também tem um critério de negativação. Existe um fluxo, um processo administrativo, e aí ele pretende negativar aqueles sites que tiverem conteúdo que infringir ou com alto risco de infringir as normas legais vigentes relacionadas a conteúdo. Então, racismo, LGBTfobia, violência política contra mulheres, atentado contra o Estado Democrático de Direitos. Vejam, não é a discussão em torno disso, né? E aí é uma possibilidade de suspensão da situação de aptidão no cadastro do MediaCard da SECOM. Então, aqui, enfim, alguns dos critérios de transparência por tipo de mídia. Então, quer dizer, os veículos de notícia, eles têm determinadas obrigações e veículos jornalísticos têm outras obrigações, e isso vai sendo alterado. Gente, no site da SECOM, a gente tem todas essas informações lá disponíveis. Eu posso até... o site, eu acho que publicidade digital. Tá bom, depois eu passo. Então, nesse sentido... a gente vai, digamos, negativar quando houver decisão judicial expressa em relação ao Estado brasileiro. Administração direta e indireta significa o maior anunciante do país não poder fazer publicidade naquele veículo. Segundo, decisão judicial não expressa, mas condenação daquele produtor de veículo em órgão decisão final, né?
então, decisão colegiada ou órgão superior, pelos crimes e infrações relacionados a conteúdos selecionados na IEL. Eu não quis trazer aqui a lista. E medida preventiva, no caso de a gente receber uma denúncia via ouvidoria, entender que existe aqui os requisitos objetivos das condutas. A gente recebe, inclusive, da sociedade civil, sempre que a gente abre um processo, é um processo super transparente, sempre que a gente abrir um processo, a gente vai pedir à sociedade que se manifeste para a gente considerar, então, a questão. Eu não quis aqui trazer a lista toda, eu sei que não dá para ver, mas a Instrução Normativa número 4, 2024, da SECOM, ela vai trazer isso. E esses são alguns das nossas discussões. Só para dizer, esse processo da Instrução Normativa, ele permite a SECOM voltar a fazer publicidade programática. Estava proibido pelo Tribunal de Contas da União. Então, agora a gente pode voltar a fazer publicidade. É claro que o governo ele precisa, de alguma forma, entender mais como fazer uma publicidade eficiente, mas que não deixe para trás uma perspectiva da sua responsabilidade de financiar esse setor econômico que é de interesse público. Não é um setor econômico de produção de qualquer coisa. Ele tem que estar numa agenda como algo relevante e que é objeto de políticas públicas de forma relevante. Obrigada. Então, Marina, eu acho até legal isso mesmo, que você veja pelo menos 400 produtores de conteúdo regionais relevantes prontos para receber seus anúncios. Acho que sim, né, gente? Por que não? Enfim, que eu estava te falando agora há pouco. Ninguém melhor do que os 400 que estão aqui, online e presentes, para dizer o que a comunidade pensa e o que dizer para essa comunidade. Enfim, até o presidente Lula falou isso, que ele gostaria que se investisse muito em mídia regional, porque a mídia regional, de fato, fala a linguagem daquela população. Dele, pois é. Então, você está fazendo tudo certinho, hein? Sérgio, meu grande amigo, por favor. Eu adoro esse homem, gente. Ele é maravilhoso, viu? Sim, senhor. Fale aí. Nem sei como começar depois. Eu tenho que passar uma apresentação aqui. 10 minutos, você sabe, né? Já estou perdendo aqui. Obrigado, Regina. Obrigado. Você é sempre muito carinhosa. Muito obrigado pelo convite, Seco. Por um prazer estar aqui, poder encontrar tanta gente bacana que eu já conheço e outros que eu conheci de ontem para hoje. Eu sou, entre as várias coisas que eu faço, eu sou também coordenador do Atlas da Notícia. O Atlas da Notícia, imagino que vocês já tenham ouvido falar dele. Se não ouviram falar dele, já ouviram números sobre desertos de notícias no país e tal. E a gente vem fazendo isso, que eu já não chamo mais de pesquisa, é um censo, ao longo dos anos, 6 ou 7 anos já que nós estamos trabalhando com isso. E o Atlas da Notícia ele tenta fazer um mapeamento da presença do jornalismo local no país. Ele hoje tem uma base de cerca de 15 mil veículos de comunicação. Essa base é uma base dinâmica, porque tem fechamentos, tem aberturas, tem novas iniciativas, novos agrupamentos de mídia que acabam sendo incorporados. Agora a gente tem trazido também algumas rádios comunitárias que produzem conteúdo jornalístico. E a gente sempre tinha uma questão que nos colocavam, que era o seguinte: bom, vocês têm 15 mil veículos lá, mas quais são os veículos que são confiáveis? Quais são os veículos que são veículos que a gente pode acreditar, ou que pode fazer um anúncio, ou que são que a gente possa considerar como veículos profissionais, sérios e tal? A gente nunca quis responder essa pergunta, porque ela é uma pergunta muito complexa. E, para que a gente pudesse responder, a gente teria que fazer análise de conteúdo de todos esses veículos, que é uma coisa impossível e é pouco recomendável mesmo que fosse possível, né? Mas foram surgindo novos desafios ao longo desses últimos anos,
que nos levaram a repensar um pouco isso, né? A ver de que forma a gente poderia contribuir para ter algum grau de distinção desses veículos, né? E esses desafios são basicamente sites impostores, né, que produzem algum conteúdo agora muito com uso de inteligência artificial para rechear conteúdo e, junto com isso, beneficiar alguma candidatura, alguma linha política. A gente tem o clickbait, né, que é uma praga que se estabeleceu nesse país. Os sites hiperpartidários que fazem defesa de uma candidatura, de uma linha política, contrariando as boas práticas jornalísticas, os sites de conspiração e até os sites satíricos que acabam atravessando, às vezes, para as plataformas, perdendo o seu contexto e produzindo algum tipo de desinformação, né? A consequência é isso, é desinformação, é manipulação da opinião pública e muito de erosão da confiança no jornalismo, né? Então, a gente começou a discutir internamente no Projor como a gente poderia atender a essa demanda, pelo menos minimamente, dar uma contribuição do Projor, a partir da base do Atlas da Notícia, para tentar ajudar na solução desse problema. Que a solução desse problema não é única, não tem bala de prata, né? A gente precisa de várias ações que, em conjunto e, se possível, ao mesmo tempo, possam ajudar a sanar um pouco esse ambiente, que é um ambiente viciado, muitas vezes, por esses atores que se aproveitam, que simulam o conteúdo jornalístico para conseguir algum tipo de benefício. E aí a gente chegou a uma decisão seguindo duas premissas, tá? Duas premissas principais, assim. Uma delas é que princípios editoriais devem ser parte indissociável do modelo de negócio. Não existe modelo de negócio sem fidelidade a um princípio editorial. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? A gente destrói modelo de negócio se a gente destrói antes o nosso compromisso ético, os nossos compromissos editoriais. E o segundo é que a gente entende, seguindo, né, o clássico, os elementos do jornalismo, do Bill Kovacs e do Tom Rosenstiel, que é a primeira lealdade do jornalismo com os cidadãos. E ali estava a pista daquilo que a gente acabou criando no âmbito do Projor e discutindo nesses últimos meses, ouvindo muito das associações de empresas de jornalismo. A gente fez uma apresentação para a Allright, para várias pessoas da Allright, e obtivemos ali muitas informações importantes, por exemplo, uma preocupação da indústria com o conteúdo original, que até não estava na nossa ideia inicial, mas que nos levou a criar uma regulação que vai ser apresentada no dia 10 de setembro, e essa regulação ela coloca obstáculos para a entrada nisso, né? Porque mesmo esses simuladores que simulam o jornalismo, eles poderiam adotar essas práticas que a gente vai recomendar e tentar se passar, quer dizer, tendo conformidade com indicadores, né? E foi muito importante essas conversas, assim como a gente está pensando em incorporar algumas coisas da instrução normativa da SECOM para isso, porque o que a gente oferece na distinção é a possibilidade de que, para definir políticas públicas, políticas de financiamento, inclusive para definir publicidade, esse tipo de indicadores ele pode ser muito útil, né? Ele ajuda a fazer essa distinção de quem está fazendo um jornalismo sério, compromissado com o público, já adiantando o que é, e os outros que são ou aventureiros ou quem quer se valer desse espaço para conseguir algum tipo de benefício. E aí a gente criou esses 11 indicadores de compromisso com o público que a gente vai anunciar no dia 10 de setembro, mas o lançamento vai ser no dia 27 de novembro. Esse material ele foi construído dentro do Projor e está sendo agora, está evoluindo agora com o apoio do Google. O Google nos concedeu um financiamento para fazer esse trabalho. E a ideia é que a gente possa chegar em 27 de novembro com pelo menos 300 veículos
já avaliados e se possível, com o selo, né? Os 11 indicadores são esses aqui, vou passar muito rápido, porque a gente só tem 2 minutos e eu quero falar de outros 2 slides. Expediente, princípios editoriais, política de correção de erros, isso tudo visível no site, para que o leitor possa encontrar isso facilmente no site, né? A gente não precisa de nenhum contato com o veículo para fazer a avaliação desses indicadores. O público precisa ver. Isso precisa estar claro e aparente lá. Afiliação às associações setoriais do jornalismo, acesso aos profissionais de redação, fugiu aqui a minha cola, tem um senhor passeando, deixa eu ver se eu lembro dos outros. Política de correção de erros, já falei. Dá para voltar? Olha para trás. Olha só, é que fugiu lá. A propriedade do veículo, a identificação dos conteúdos patrocinados, transparência de financiamento, identificação de autoria, principalmente dos conteúdos de opinião, política de privacidade e acessibilidade, né? Havia demanda para também políticas para uso de inteligência artificial, mas a gente achou que era muito cedo, então a gente protelou isso. Possivelmente, no futuro, a gente se obrigue a ter também. E aí a gente fez para fazer um estudo para afinar os critérios disso, a gente fez um estudo com 38 veículos nativos digitais e fez a avaliação desses veículos, e acho bastante interessante o que a gente já encontrou, né? Dessas 38 organizações, somente 55 teriam conformidade, porque a gente vai dar um selo de conformidade para quem tiver pelo menos 8 indicadores desses 11. E dessas organizações, praticamente só a metade conseguiria hoje isso, né? 47% delas têm princípios editoriais publicados no site, 42% têm uma política de correção de erros, somente 21% declaram quem é a propriedade do veículo e somente 15% tem alguma funcionalidade que permita acesso a pessoas com deficiência. Então, é muito baixo isso, né? Muito baixo. A gente abre mão de um público que é um público bastante significativo, um público importante. Aqui a gente já vê... Você vai me dar mais um minuto? Por favor. Você responder qual é a saída. Tá. Vocês veem que são números baixos que a gente tem aqui, mas mostra o campo para crescimento. Vocês imaginem se a gente consegue ter essas 400 organizações que estão ligadas ao Right hoje, com todos esses 11 indicadores, que não são difíceis, né? Não são difíceis de alcançar, todos esses 11 indicadores. O nível de relacionamento que se estabelece com o público, o nível de qualidade que você começa a ser cobrado, talvez, mas que você começa a oferecer para o seu público. A gente tem um espaço aqui de melhoramento das nossas práticas que é incrível, ele pode fazer uma grande mudança para o tipo de jornalismo que a gente tem no Brasil, se isso começa a ser utilizado, se isso começa a ser utilizado pela indústria, né? E aí, para facilitar, o que a gente está produzindo, e aí vamos lançar no dia 10, é um manual de boas práticas, né? Em que a gente vai apresentar exemplos de boas práticas para cada um dos indicadores e também alguns templates, porque nós vamos oferecer, por exemplo, um texto básico, ou mais de um texto básico, de uma política de correção de erros, que você pode aplicar, você pode modificar, seguindo aquela que você já tem informalmente dentro da redação, que às vezes não deu tempo de produzir, né? E você vai poder pegar esse texto e vai poder fazer isso e publicar lá no seu site, e aí seguir, porque você vai ter a cobrança, provavelmente, do leitor de aplicação disso, né? Então, a gente vê como uma contribuição importante que o Projor possa dar e que os veículos vão dar também, porque eles são participantes disso, para a melhora dessa relação de público e veículo e, certamente, melhorar o nível de confiança que a gente tem, a gente, enquanto público, tem no jornalismo profissional no país. Obrigado. Muito obrigada. Samanta, a palavra é sua, por favor. Samanta Dajar.
Obrigada, Regina. Quero começar agradecendo o convite da White por estar aqui nesse evento. É sempre muito valioso para a JOR estar nos eventos presenciais e poder conversar, encontrar não só os representantes todos do ecossistema, mas nossas associadas também. Vejo várias associadas aqui, então isso é muito importante. E é um prazer dividir esse painel com a Marina, Sérgio, com a Regina. E, enfim, eu sou Samanta do Carmo, sou gerente executiva da JOR. Para quem não sabe, a JOR é a Associação de Jornalismo Digital, fundada em 2021. E, inicialmente... Esqueci de trocar o slide, gente. Não. Então, a associação foi fundada em 2023 por 33 organizações de jornalismo para representar esse ecossistema novo, nativo digital, enfim, esse novo jornalismo. E hoje já são 156 associadas distribuídas pelo país inteiro. Aí no mapa a gente tem uma noção dessa capilaridade regional da AJOR. E já faz um tempo que, com essa nossa atuação, falando sobre o ecossistema de jornalismo digital, a JOR tem percebido a importância de fazer produção de dados, mapeamentos, diagnósticos sobre o campo, sobre o ecossistema de jornalismo, não só para embasar as próprias ações da associação, mas também para essa discussão contemporânea sobre o que é o futuro do jornalismo. Eu vou focar aqui hoje um pouco quase sempre, sobre o projeto Oasis, ou Oasis, que é essa iniciativa de uma pesquisa global que incluiu pela primeira vez os dados no Brasil, mas a JOR também tem outras iniciativas de mapeamento, como o Panorama do Jornalismo Digital no Matopiba e Amazônia Legal, e a pesquisa de diagnóstico com as próprias associadas. Então, eu vou fazer algumas referências também a esses dados. E aí vou começar, por exemplo, falando um pouco dessa pesquisa que a gente fez com Matopiba e Amazônia Legal, que foi uma pesquisa com um grupo específico, né? A gente não estava falando com as associadas da JOR, a gente estava indo além, sabe, para conhecer melhor esse ecossistema. E uma das coisas que os pesquisadores trouxeram como evidência, como hipótese, é que nessa região específica, né, muitos dos negócios de jornalismo, das organizações, estavam desconectadas da sua audiência e dessa prática de análise e engajamento de audiência. Aí vou contar uma anedota assim, em 30 segundos, porque eu estou olhando para o relógio, bem rapidinho, que um dos pesquisadores estava um dos gestores entrevistados, quando foi perguntado sobre o perfil da audiência, disse rapidamente que eram homens, comerciários, empresários, locais, chefes de família, de meia-idade. Só que a pergunta seguinte para esses gestores era: você pode abrir a sua ferramenta de analytics, fazer essa configuração para a gente ver o recorte de um ano dessa audiência? E aí esse gestor fez isso. Quando ele fez isso na pesquisa, ali ao vivo com o pesquisador, ele descobriu que a audiência dele, nesse ano, tinha sido majoritariamente de mulheres jovens de uma região mais ampla, de uma macro-região do que aquela que ele imaginava que atuava. E aí, por que eu estou contando essa anedota? Porque tem uma questão importante, que é que jornalismo, que desafios, essa desconexão entre audiência, conhecimento do seu território, das suas comunidades, traz como desafio extra para o jornalismo local. E aí, antes mesmo de entrar fundo assim no que foi a pesquisa Oasis, eu já trouxe, para ajudar nessa reflexão, alguns dados de hipóteses, né, de insights que a pesquisa trouxe, que as organizações que relataram melhor situação, resiliência, sabe, condição financeira, eram justamente as que faziam análise para entender a audiência, experimentavam formatos e metodologias, e tinham métodos ali para engajamento nas comunidades. E aí, falando um pouco da pesquisa Oasis, o lançamento foi do diretório e do relatório global. Foi agora 30 de julho. Essa pesquisa começou lá em 2019, é uma pesquisa sobre sustentabilidade, inovação, situação dos modelos de negócio, das organizações de jornalismo nativas digitais no mundo inteiro. Esse ano de 2024 incluiu dados novos da América do Norte,
da América Latina hispano-hablante, da Europa, e, pela primeira vez, dados inéditos do Brasil, coordenado pela AJOR. Então, foram 164 organizações entrevistadas regionalmente por pesquisadores regionais que conheciam o seu ecossistema. Aliás, vários dos pesquisadores tinham experiência do Atlas da Notícia. E, enfim, espero que alguns de vocês aqui tenham respondido à pesquisa também. Gosto sempre de agradecer o tempo de vocês, gestores, que dedicaram para esse levantamento de dados, porque ele é muito valioso. Aqui, eu trouxe um print assim para vocês darem uma olhada na cara do diretório, mas eu queria focar naquele quadradinho de revenue sources, né, as fontes de financiamento declaradas pelo jornalismo nativo digital brasileiro como as principais. Então, a gente vê que a primeira fonte ainda é publicidade, seguida por grants, em terceiro lugar, as receitas direto da audiência, né? Receita direto do leitor. Aí volta a questão para o jornalismo local desconectado da audiência, né? Se essa é a terceira fonte mais citada no Brasil, quem está, sabe, usando essa fonte de receita direto da audiência? E, olhando os dados a fundo do Brasil, a gente conseguiu ver que, principalmente os grants, que estão ali no segundo lugar, eles são extremamente regionalizados. E esse é outro desafio para a gente pensar a sustentabilidade do jornalismo local. Quando só 49 das organizações que responderam que os grants é a principal fonte de receita do negócio estão no Sudeste. Vocês vão ver ali que, no Centro-Oeste, ninguém respondeu ter acesso a grant. E, enfim. E aí, ainda seguindo, falando sobre fontes de receita, nesse slide, a gente tem um recorte sobre natureza jurídica, então, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, e qual é a fonte de receita principal de cada uma desses grupos de organizações com natureza jurídicas. Então, a gente vê a publicidade majoritariamente com as organizações com fins lucrativos, e a gente vê que as organizações com fins lucrativos, esse quadradinho aí, elas, né, estão cada vez menor em outras fontes de receita. É a gente pensar isso como um setor inteiro dependente de uma fonte de receita. Isso é problemático, enfim, é mais uma reflexão para a gente ter. E, de novo, mais um pouco sobre fontes de receita, porque sustentabilidade e financiamento é uma questão muito importante. A gente consegue ver que, né, aqui um recorte sobre distribuição, o âmbito geográfico da cobertura e a receita declarada pelas organizações. A gente vê que as organizações que declararam fazerem cobertura local e IP local, elas declararam as menores fontes de receita de todos esses dados brasileiros sobre a pesquisa, que a pesquisa levantou. E aí, considerando sempre que territórios e regiões são diferentes, mas, mesmo assim, achei válido trazer duas tendências, insights, descobertas que foram feitas pelo relatório da pesquisa, com todos esses dados compilados. Que, falando em diversificação de receitas, quando foram mapeadas mais ou menos umas 30 formas diferentes de sustentar o jornalismo, de sustentar o modelo, sabe, criar modelos de negócio. Mas, de 2 a 6 fontes, parece ser o ideal para as equipes médias, pequenas para médias. O que a pesquisa descobriu? Que, na medida que você diversifica para 7, 8, 9 fontes de receita, o esforço começa a ficar muito descentralizado, pulverizado, e isso não traz crescimento de receita real. Então, tem até um outro dado do braço de consultoria do Financial Times, que eles dizem que tem que ser 4, assim, sabe? Mas isso é uma informação que a gente está começando a trabalhar no ecossistema. E a outra, ficou muito concreto para a gente na AJOR, depois dessa pesquisa, o que é dor de crescimento, quando a gente fala disso nas organizações de jornalismo. Porque a gente viu uma curva, duas ascendentes, né, 2 linhas que vão juntas, sobre aumento de funcionários e aumento de receita. Mas, quando essas linhas chegam nessa faixa de 20 a 24 funcionários, elas se desprendem. Então, a organização está crescendo com funcionários, crescendo receita, mas, quando chega nessa faixa, então, a receita cai, sabe? E o número de funcionários continua crescendo. Então, se tem alguma coisa concreta hoje para a gente pensar qual é o momento mais vulnerável dessas organizações de jornalismo que estão se fortalecendo, provavelmente pode ser, essa é a hipótese, essa etapa que elas começam a avançar para 20 funcionários ou mais, e até saírem dessa faixa, mais ou menos ali,
beirando os 30 funcionários. E aí, por fim, só ressaltar a importância dessa produção de dados socioeconômicos sobre o ecossistema de jornalismo brasileiro, por causa do momento, enfim, frutífero de discussão que a gente tem, inclusive para a gente pensar essa necessidade de criação de políticas públicas de fomento, com essas informações, assim, sabe, de conhecimento do campo, enfim, embasadas, inclusive como diagnóstico de quem é esse ecossistema hoje, em 2024. E, inclusive, quando a gente fala dessa diversificação de políticas públicas, a gente pode falar também como a Marina mostrou na instrução normativa, mas na diversificação da aplicação dessas verbas de mídia institucional e do governo. Mas também é importante que os órgãos da administração pública, do governo, que são esses anunciantes, tenham conhecimento de quem é esse ecossistema hoje, de onde ele chega e que papel essas organizações regionais têm nessa entrega de informação qualificada para esses públicos territorializados. Enfim, obrigada, gente. Era isso que eu queria trazer, aportar para esse debate. Fica aqui o meu contato para quem, além daqui, quiser conversar um pouquinho mais sobre isso. E obrigada novamente. Vocês estavam falando antes da questão de marketing, né? Eu acho que está na hora de mostrar para o governo, né? A Marina está aqui disposta. Eu acho que é mostrar para o governo a quantidade de empresas que existem nesse país e que precisam, de alguma forma, receber o anúncio do governo. Essas empresas precisam começar a ser olhadas para a aplicação dessa política pública enfim, de fomento, justamente, fomento, falou a palavra certa, de fomento, porque, assim, às vezes é muito fácil você chegar e falar, não, legal, vou anunciar aqui, as mídias mais tradicionais e mais fáceis, mas eu acredito que essas empresas só vão poder crescer, de fato, de uma forma sustentável, se existir uma política pública séria, amparando e se comprometendo, não é simplesmente vou esse mês tudo bem, legal e o resto, tá? Então eu acho que tem que existir um comprometimento sério de aplicação do dinheiro público no Brasil todo. Isso eu acho importante. Marina, eu tenho certeza que você quer falar sobre isso e acho que você concorda com bastante coisa. Não só eu, como toda a Secretaria de Políticas Digitais entende isso, entende que a política pública ela é fundamental para a sustentabilidade do jornalismo, inclusive da perspectiva da publicidade. Acho que a gente tem vários desafios, porque não é só dizer o governo, assim, quer dizer, os veículos eles podem se cadastrar no MediaCard para receber publicidade, mas às vezes o processo, a burocracia, alguns regramentos, eles acabam dificultando esse processo. Então, eu acho que um dos nossos trabalhos é receber um pouco, entender as dificuldades que estão acontecendo, para que porque existe uma orientação no sentido da publicidade de ser regionalizada, entende? Então, se isso não está acontecendo, a gente precisa entender quais são os entraves. E existe uma questão importante que a gente tem que discutir enquanto campo e campo acadêmico, que é, no momento em que a gente estava no governo anterior, mudando, digamos, o direcionamento de publicidade por critérios políticos, o Tribunal de Contas da União falou o quê? O critério majoritário é a audiência. E o Tribunal de Contas da União, ele está acompanhando a cada passo. Então, é preciso que a gente construa um diálogo, e, inclusive, quando a gente fez a IN, a gente falou, a gente não pode apertar tanto que garanta uma publicidade programática completamente limpa, mas que eleve tanto os nossos custos e não chegue a determinados sites. E eles falaram, ok, a gente entende um equilíbrio, né, entre a eficiência e a segurança, os princípios da administração pública, tá. Mas, vejam, não é simples. Não é simples para você ter segurança em fazer isso. E fazer isso de uma forma burocraticamente, digamos, simplificada, mas que evite qualquer tipo de mau uso de recursos.
Então, vejam, a gente tem que realmente continuar se debruçando disso, e eu digo assim, não é um papel só para esse governo. Essa é uma discussão que a gente tem que aprofundar. A gente tem observado diversos projetos de lei, eu vou tentar acabar aqui, por caso de vir perguntas que eu acho que pode ser mais interessante, que tentam trazer a obrigação de investimento regional, que é uma coisa interessante de olhar. Dar mais segurança, né, esses critérios. E vejam, isso não é um desafio só do Brasil. Esse é um desafio dos estados como um todo. E esse desafio, ele a gente não pode ignorar que ele está ligado a uma obrigação em relação à relatoria de liberdade de expressão da ONU, da OEA, de não forçar uma dependência do Estado que possa afetar a liberdade de expressão do veículo, né? A liberdade de atuação do veículo. Então, a gente tem sempre essa delicadeza também, né? Sérgio, você quer falar sobre isso? Quero. Acho que tem algumas coisas assim. O resultado da pesquisa da Oasis, o Oasis, conversa muito com o resultado de uma pesquisa que a gente fez com quase desertos há 2 anos atrás. A realidade são organizações diferentes, elas são bem representativas da presença do jornalismo local no país, neste quase desertos, que são municípios que têm 1 ou 2 veículos, mas os resultados são muito parecidos, né? A dependência total da publicidade, a incapacidade que os veículos têm de buscar outras fontes de receita, ou por falta de preparo, ou por falta de braço. Muitas vezes o próprio jornalista, o pessoal de redação, tendo que fazer o papel de vendedor de publicidade, o que é muito problemático, e muitos veículos pós-pandemia sem receita, com fins lucrativos, mas sem receita. É uma realidade muito cruel e que dá uma dinâmica do que a gente vai olhar agora na próxima edição do Atlas, que é o fechamento dos digitais. Até agora a gente estava mapeando o fechamento de impresso. Agora a gente vai começar a ver fechamento de digitais. Agora, para dar a complexidade desse quadro todo, é que nós estamos falando de oásis, né? Essa mesa aqui vai falar de oásis, dos problemas dos oásis. A gente tem mais de 2.500 municípios que não tem nenhum. Nada. Né? Nada. E que é 30%, sei lá, quase isso da população brasileira, tentando arredondar aqui. E precisa também estar na política pública, e aí talvez seja exigir demais que isso esteja no âmbito federal, mas que vá para o nível municipal, ao nível estadual, que a gente tenha políticas públicas de fomento para a criação de veículos de comunicação nesses municípios que não dispõem de nenhum veículo. E a gente tem municípios, não vou lembrar agora os nomes, mas próximos a 100 mil habitantes, que não têm um veículo de comunicação, minha gente. Então, a realidade do país é bastante cruel assim, nesse sentido, né? E a gente precisa, então, insisto, que várias iniciativas ao mesmo tempo, e que a gente faça isso em colaboração e compartilhando até as informações do que vem sendo feito, botar mãos à obra para tentar resolver isso, cobrar na próxima eleição que os prefeitos, os candidatos a prefeitos desses municípios e talvez dos quase desertos tenham políticas de fomento ao jornalismo, que possam apoiar o jornalismo e o surgimento de veículos e a manutenção dos veículos jornalísticos que estão em ação, porque isso, concordo completamente com a Marina, não é uma coisa para um governo, não é para uma gestão. Eu, se fosse prefeito, sentiria muita vergonha se na minha cidade não tivesse um veículo jornalístico. Sentiria muita vergonha. Eu acho que a gente tem que dizer isso para eles também. Samantha, suas observações, por favor. Eu vou só pegar o gancho que o Sérgio falou sobre trazer essa importância da política pública para os municípios e para os estados e fazer menção a mais uma pesquisa que a JOF fez recentemente, que ainda não está completamente entregue por aí, que foi justamente se debruçar sobre a gente fez um recorte, se não me engano, de 44 municípios com mais de 100 mil habitantes, mais as capitais, e fez uma pesquisa minuciosa sobre como é que as iniciativas de jornalismo que estavam surgindo, em que política pública elas estavam
se encaixando. E aí a gente descobriu que, primeiro, não tem política pública nenhuma, assim, sabe? A gente foi atrás das secretarias de comunicação e tudo mais, dos municípios e dos estados, não tem política pública. Mas, muitas vezes, quem está tentando lançar um veículo de jornalismo, ele se encaixa em políticas de fomento à territorialidade, sabe, e a iniciativas de promoção comunitária. Então, às vezes, eu tenho um hub de inovação, por exemplo, em Paraisópolis. Você vai lá, tem 2 ou 3 organizações de jornalismo local surgindo ali. Você tem políticas de letramento digital para a juventude. Aí você tem, sabe, ali jornalistas tentando criar um jornalismo de comunicação com vínculo territorial ali. Então a gente já tem, assim, sabe, alguns pequenos insights da necessidade dessa política pública, que a necessidade é tão grande que a galera está se encaixando em qualquer tipo de política pública que ela acha ali, sabe, para ver nisso vamos dizer assim, esse fomento inicial para se estabelecer. Samaia, tem perguntas? Semaia, por favor, tem perguntas? Regina, está me ouvindo? Eu estou. Bom, estou te ouvindo também. Regina, a pergunta que você colocou na roda agora é exatamente a pergunta que pipocou aqui muitas e muitas vezes. O Tiago, o Beto Menali, jornalista do site Varginha Digital, perguntou por que é tão difícil conseguir anúncios do governo. Quando tentei, era muita burocracia e empecilhos por parte da SECOM, que foi o que a Marina acabou de trazer. E outras pessoas acabaram também levantando a discussão de que precisam ser vistas enquanto veículos menores, veículos regionais, pela publicidade, e querem saber como podem fazer isso acontecer. Então, acho que vocês já deram conta da discussão, que também está nas redes nesse momento. Ok, obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Nome, endereço e telefone. Telefone também? Sou Elaine Silva, sou da Gazeta de Vitória. Casando as duas informações, que a SECOM hoje leva em consideração a audiência, que é quantidade, e que o Sérgio trouxe para a gente a questão da qualidade, quando é que essas duas coisas vão se casar, ou quando que a qualidade é que vai valer para o anunciante aparecer nos nossos sites, por exemplo? Eu divido, não tem problema. Não é que a SECOM usa só o critério de audiência. Eu estou dizendo que o Tribunal de Contas da União está acompanhando e entende que o critério primordial é a audiência. Acho que existe 2 esforços. Existe um esforço de buscar que os veículos se cadastrem no Mediacad, e, como eu disse, sim, tem muita burocracia. E acho que a gente pode, inclusive, entender que... a Regina, que já me ofereceu de me ajudar aqui para a gente fazer uma conversa, entender o nível da burocracia e buscar caminhos. Mas outra coisa é que a publicidade programática ela não necessariamente exige o mesmo nível de burocracia. Então, você recebe de forma indireta quando você está ali numa lista de publicações que podem receber a publicidade. E isso é uma coisa que não necessariamente é tão bem usada na SECOM, até porque a gente tem tudo são contratos e digamos, a mudança tecnológica não necessariamente acompanha os contratos. Mas eu acho que esse é um processo que está sendo analisado e caminhando, sabe? Mas, de fato, se você for ver, não é simples, não é uma questão simples para nenhum governo. Qual é o critério de distribuição de publicidade, tá? Então, como eu disse, isso é uma coisa para a gente debater e para a gente discutir regulamentos, normas, como a gente tem feito. Acho que a gente pode olhar para a necessidade de outras normas, regulamentos internos e legislação. Acho que é preciso olhar para isso, porque não dá para depender de uma ou outra gestão, né? Pode. Eu acho que tem uma outra questão também, que é a seguinte: como o dado objetivo é a audiência, o volume de audiência acaba sendo o mais fácil de considerar, né?
Mas a gente está falando também não só em publicidade mais, mas também em fundos de investimento, fundos de apoio ao jornalismo que podem surgir, né? Tem regulação, está se pensando em regulação para isso, e a gente precisa, de uma maneira urgente, buscar outros indicadores que possam ou minimizar o efeito da audiência, ou reduzir ele completamente, porque você cria audiência muito fácil, você compra audiência muito fácil, né? Então, eu acho que esse é um dado que vicia qualquer tipo de relação. Então, buscar outros tipos de indicadores, como esse que a gente está oferecendo, mas não quero fazer propaganda dele agora, mas tem vários outros, como, por exemplo, territorialidade, né? A presença num determinado território como um indicador importante para a distribuição desse conteúdo. Outro, puxando a brasa para o jornalista, número de jornalistas contratados na redação. Esse é um dado importante que talvez possa balizar também, né? Ele não vai ter ele não vai ter esqueci a palavra, mas todo mundo esquece. Hein? Não vai ter ai, meu Deus do céu. Nossa, desculpa. que difícil. Quem sabe a palavra? Roletrando. Ele não vai ter um grupo tão grande, tão diverso. Quer dizer, você vai chegar raramente em 100 e vai ter 1 ou 2, na maior parte, talvez, ali, né? Esse intervalo, range, obrigado. Esse range de números de jornalistas, mas esse é outro, né? E talvez tenha alguns outros que a gente ainda não tenha pensado e que são importantes. É importante que a gente busque. Eu acho assim, eu acho interessante que começou-se uma discussão. Eu estava conversando antes ali com a Marina e assim ela está hiper disposta a ouvir, a pensar, a repensar. Então, assim, eu vou fazer uma primeira conversa com ela. Eu acho que todas as associações devem se unir. Acho que a gente pode fazer essa conversa todos juntos, enquanto associações, para entender e para tentar mudar essa legislação. Até vamos falar com o Tribunal de Contas, qual é o problema? Vamos convencer os caras das contas que a gente tem formas diferentes de pensar. Entendeu? Então, vamos lá. Por que não falar com o Tribunal de Contas? Certo? Vamos explicar. É isso aí, tempo esgotado, gente. Pergunta? Tem um Fica minutinho aí. Depois. Manda por isso. Regina, só um minuto, porque pela manhã a gente esteve com a SECOM, com o time de publicidade, eu acho que é importante compartilhar isso aqui também. Acho que tem 2 aspectos muito importantes aí. Primeiro, falando em audiência, se a gente está falando em deserto, está falando em pequeno município, ou ele vira um clickbaiter, né, para trazer audiência, aí ele perde total sentido, ou efetivamente a gente vai ter que trazer um indicador de múltiplo de CPM, certo? Porque a mídia compra CPM. CPM gera dinheiro com volume de audiência. Quando eu não tenho essa audiência, e nem posso ter, porque se tiver 10 milhões dentro de um município de 10 mil, não compra porque está errado. Então, como eu vou pagar o mesmo CPM de uma mídia que não custa nada, que é uma plataforma, que não tem responsabilidade nenhuma, que custa X, pagando para esse veículo individualmente. O segundo, o caminho realmente de rede, porque fazer esse processo para milhares é impossível. E aí tem um aspecto fundamental, transparência. Não conheço, né, a não ser uma venda direta, um mecanismo que seja transparente. Ou seja, e mesmo na publicidade, mesmo grandes anunciantes, cada real que eles colocam, lá no fim do dia, porque a publicidade é entregue em algum lugar. Tirando essas plataformas que são vapor, como eu falei, tem alguém produzindo e tem um dono ali. Talvez ele não esteja dizendo quem ele é, mas ele tem, certo? E aí, como é que a gente faz o recurso chegar lá? Não é só uma questão de governo, é das marcas. As marcas estão cobrando isso. A gente tem que olhar para a transparência. Se não só voltar com mídia programática, pagando CPM baixo e não tendo transparência, é morte. Vai gastar milhões e não vai chegar nem um tostão na ponta. Okay? Você esgotou o tempo. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Não, certo? Porque agora o seu Domingos vai vir aqui, certo, seu Domingos? Não? Acabou tudo?
Não, Regina. Temos sequência. Quero agradecer demais a mediação da Regina. Não, a Marina quer falar. A Marina vai falar. As palavras finais. Palavras finais. 30 segundos para cada um se despedir, então, e passarmos para o nosso próximo painel com a Sara Bukovitz, que está aqui. E ainda temos o nosso coquetel comemorativo com o lançamento do livro em seguida aqui no segundo andar. Então, ainda vamos longe. Marina, por favor. Não, muito rápido. Eu queria agradecer, em nome da Secretaria de Políticas Digitais. A gente está à disposição para dialogar. Eu sei que é uma secretaria nova, nem todo mundo já conversou com a gente, mas a gente quer muito ouvir. A gente está em processos em projetos ainda em desenvolvimento que eu, infelizmente, ainda não posso compartilhar com vocês, mas espero que em breve. E só compartilhar uma iniciativa que eu acho muito interessante. A gente fez SECOM e Ministério de MRI. Relações Internacionais. Obrigada. O grupo de trabalho de comunicação antirracista. E, a partir dali, também sai uma série de propostas para a gente executar, que tem a ver também com distribuição de publicidade, com mais diversidade, mais pluralidade. Então, assim, quem quiser conhecer esse trabalho, tem muita informação também já no site. Muito obrigado, tchau. Só agradeço também, gente. Obrigada. Até o próximo ano, né? Excelente, excelente 2, né? painel. Regina, Marina, Sérgio, Samanta, muito obrigada pela participação de vocês.